Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professor Renato Farinha, professor e ator da Academia de Atores Tríade, e já estava com um bom tempo que eu não produzia esse tipo de conteúdo para vocês aqui. E hoje eu resolvi trazer essa oficina O Sorriso do Palhaço. É uma oficina de formação de palhaços em que, com base nos estudos que eu fui desenvolvendo, as leituras, as experiências de palco e com as leituras que eu fui vivenciando, principalmente do manual, né, de palhaços da Alice Viveiros, que é o Elogio da Bobagem. É um livro onde a Alice Viveiros ela faz toda uma busca histórica sobre o palhaço, sobre a figura do palhaço, e eu desenvolvi a minha oficina partindo um pouco daí e das minhas vivências, né, do que é ser palhaço para o Renato Farinha. Como o palhaço Farofinha e o palhaço Paçoca, que são os meus palhaços, se consolidaram, se construíram, eu trago nessa proposta de oficina. Então, vamos bater um papo, que seja uma coisa leve, que você possa deixar nos comentários o que você achou, o que eu posso trazer nas próximas. Então, vai ser um prazer poder trazer essa formação para vocês. E essa oficina, a mais recente que eu ministrei foi no Festival de Artes do Instituto Federal de Goiás, lá na cidade de Goiás, no ano passado. Então, eu tive o prazer de levar essa oficina para os alunos do Instituto Federal de Goiás. Foi muito gostosa a experiência, trabalho muito gostoso e uma troca muito bacana. Mas vamos lá, então. Trazendo o nome da oficina, O Sorriso do Palhaço. O que está por trás dessa oficina? A grande preocupação aqui que eu trago, na hora de formar um palhaço, de ensinar alguém a ser palhaço, é parar e observar o sorriso desse palhaço. Como esse sorriso vai se construir, né? Como essa possibilidade. Primeiro que o palhaço ele parte do que? Ele parte do erro, né? É o erro que vira riso, é a bobagem, né, que se transforma em instrumento e material sólido e denso para o palhaço se construir. E eu gosto muito dessa poética, né, de transformar o erro em riso e processo de autocura e de cura. Eu costumo dizer que vestir o palhaço, para mim, é um processo mais de minha cura do que do outro. Mas vamos lá, então. O que é ser palhaço? Mais que engraçado, o palhaço ele é verdadeiro. Então, o palhaço ele precisa ser verdade. Ele não pode ser algo só estereotipado, só aquela coisa que vestiu uma roupa colorida, uma calçona folgada, botou um nariz vermelho e fez uns borrões no rosto com a tinta e com a maquiagem. Ele tem que ser verdadeiro. Então, o público tem que sentir verdade do que ele está vendo. Então, eu parto muito desse princípio da verdade cênica de Stanislavski, né? Então, você tem que mostrar a verdade, mostrar que é o palhaço. Então, o riso nasce dessa emoção sincera. A criança, quando ri do palhaço, ela ri sinceramente porque ela viu algo de verdade, né? Então, ela sentiu-se próxima dessa bobagem que o palhaço leva. E para ser palhaço, você precisa aprender a rir de você mesmo. Se você não consegue rir de você mesmo, você não consegue se colocar nesse lugar de rir de você mesmo, da sua bobagem, você vai ter dificuldade, porque é a bobagem que você é capaz de fazer, é o atrapalhar-se, que vai ser instrumento para você construir a sua palhaçaria, o seu palhaço, né? O Clown ele não finge, ele sente e reage e revela o humano em sua forma mais pura. Então, e qual é essa forma mais pura do ser humano? É a criança. Para quem é cristão, né, sabe aí que o próprio Cristo já disse, né, o reino do céu é aqueles que são como crianças, puros, né, que não veem maldade naquela bobagem, naquele erro, mas veem uma graça. Errou, né, bateu com sorvete na testa, tropicou e caiu com a cara em cima da torta, do bolo, de uma forma bem autêntica, bem pura e bem ingênua.
que é própria da criança. Isso é ser palhaço. E o universo do clown. O universo do clown é o jogo, a escuta e a presença. Então, o palhaço, ele age como se estivesse brincando, porque a criança gosta de brincar. A criança se sente bem para ela, e aí eu faço esse chamado aos pedagogos, né, aos professores de educação básica, lá dos anos iniciais de educação infantil. Para a criança, qualquer aprendizado é jogo, é brincadeira, é o lúdico que aprende, é o lúdico que ensina. E a criança escuta e aprende. Então, que a palhaçaria, que o palhaço se coloque numa situação de jogo, né, de brincar, e que ele seja presente. Não é só querer que a criança se envolva, mas o palhaço não se envolve no que ele está fazendo. Então, seja presença. A criança gosta de estar interagindo. O público gosta de interagir com o palhaço. O erro é um presente, né? Então, se de repente você errou na dinâmica, na ação e provocou riso, isso é um presente. Isso é uma possibilidade de você criar mais risos o verdadeiro, riso espontâneo, não riso caricato ou estereotipado. E a vulnerabilidade como força. Não se mostre o poderoso, o grandão. Se mostre vulnerável, passível de erro, né? O clown é o erro celebrado. Ele trabalha com esse erro, essa possibilidade. Quando tudo dá errado, aí é que nasce o riso verdadeiro. Então, tem girado muito nas redes sociais o vídeo de um palhaço que ele entrega a flor para a criança, e aí quando a criança pega a flor cai, murcha. E aí o palhaço pega, sopra, né? Então é todo um brinquedo, que já tem a maneira correta de colocar, né? Só que aí quando você coloca ela em pé, ela cai. Então aquilo para a criança é como se tivesse, mas eu peguei, murchou. Então essa possibilidade de erro faz o riso verdadeiro. Então é o erro que é o instrumento principal do palhaço. Então ele faz o riso verdadeiro a partir da bobagem, de se mostrar atrapalhado. E a oficina Sorriso do Palhaço, o propósito dela, o objetivo é a desinibição. Primeiro, que o aspirante à palhaçaria, ele perca a vergonha, perca o medo de errar e que ele perceba-se criativo, porque não tem fórmula pronta, não tem maquiagem pronta, não tem roupa pronta. O pessoal gosta muito de pegar e criar estereótipos da roupona folgada, do colorido excessivo. Cada palhaço vai ser um palhaço e você pode estar de preto e branco ou todo preto e você conseguir construir um palhaço mais engraçado que o palhaço carequinha. Porque é a sua criatividade, a sua desinibição, o seu medo de errar que você abandona. Então, a expressão corporal e facial, o autoconhecimento. Então, se você se conhece, você consegue se libertar, libertar o seu corpo e abrir o coração e se reencontrar no prazer de brincar. Mais uma vez aí, essa criança interior, né, que você traz e convida ela à brincadeira. A essência do clown. A ingenuidade e a curiosidade. O clown é ingênuo, como uma criança curiosa. Por que a criança assusta às vezes? Quando ela vai em certos ambientes, certos parquinhos, a criança gosta de ir na casa fantasma, né, que tem nos parquinhos, em certos circos. A curiosidade e a ingenuidade. Então, o palhaço tem que fazer dessa ingenuidade infantil, essa curiosidade infantil, um instrumento passível de provocar riso. Tomar um susto ou levar um jato de água na cara e fazer isso ser engraçado. O nariz vermelho, ele é o menor disfarce do mundo. Então, o nariz vermelho do palhaço, e aí eu trago aqui uma coisa gostosa, que muitos palhaços contemporâneos têm dito. É preciso ter o nariz vermelho? Não. O nariz vermelho, ele é aquele instrumento, aquele objeto, aquilo que você vai colocar, aquele adereço, que vai fazer a graça do seu palhaço. Tem algumas palhacinhas aqui de Minas, né? A Concessa, uma queridona, maravilhosa. Ela fala que o nariz dela são os bobs.
Paulo Gustavo com a Dona Hermínia, né? Os Bobs, né? Aquela coisa caricata da mãe, toda esgandalhada, com o avental, correndo para lá e para cá, arrumando as coisas. Então, essa caricatura que você vai criando, e aí você vai criar o seu nariz vermelho. E às vezes o seu nariz vermelho vai ser só um pontinho vermelho na ponta do nariz. Então, você vai criando. Então, o menor disfarce, né? O nariz vermelho não esconde, ele revela. Ele é o símbolo da verdade e da entrega. Então, quando você fala, não, o que eu vou colocar que vai ser a minha entrega? Qual vai ser a sua caricatura? Vai ser um professor com a caneta vermelha que dá nota 0 para o aluno danado? Então, você vai criar esse nariz vermelho, esse disfarce que vai revelar o seu riso. Emoções e vulnerabilidade. Sentir-se sem defesa. Então, o palhaço ele não pode se defender do sentir. Então, a fisionomia, a aparência, não tenha medo, não se defenda de mostrar o palhaço atrapalhado, de mostrar a bobagem, de mostrar o bobão, porque é isso que você vai fazer com que a criança, com que o público se conecte com o seu palhaço. Transformar a emoção em riso. Então, o simples fato de você estar chorando com dor de dente, né? A caricatura da dor de dente é o que vai provocar aí o exagero da linguagem. Stanislavski, eu gosto muito disso que ele fala, exagere. É melhor você exagerar e depois você falar, exagerei demais, vou limpar, vou diminuir esse exagero. Do que você não exagerar e depois você ver que você podia ter exagerado mais, podia ter explorado mais. Então, exagere, deixe o exagero. Para o palhaço, o exagero é uma linguagem. Então, o palhaço exagerado, escandaloso, atrapalhado, chorão, né? Então, você vai criar esse exagero de modo que ele vai provocar uma organicidade e vai fazer com que o riso aconteça mais orgânico. O palhaço sente tudo em excesso. É por isso que o público se reconhece no palhaço, porque o público vê alguma coisa. Sempre vai ter alguém no público que vai se enxergar na bobagem do palhaço. A linguagem do humor. Qual é a linguagem do humor? A linguagem do humor é o contraste, a expectativa versus o resultado. Então, você não se preocupa com o resultado, você se preocupa com a expectativa. Então, a pessoa tem uma expectativa do palhaço que vai entrar, aquele palhaço fazendo exageros, erros, atropelando, caindo um em cima do outro, jogando água na cara um do outro. E o resultado vai vir quando você faz essa expectativa ser espontânea. O exagero e a clareza do gesto, né? Então, você exagera, mas você mostra o gesto, você mostra a fisionomia do palhaço com dor de dente, você mostra a fisionomia do palhaço que colocou sorvete na testa. Então, você mesmo ri do seu próprio fracasso. Então, você não acha que você fracassou, que você errou em cena, mas você ri do seu próprio fracasso. O humor nasce do desequilíbrio quando o clown cai, o público se levanta junto. Então, quando o seu palhaço cai ali, quando o seu palhaço vai tomar um sorvete e joga o sorvete na testa, então aquela bobagem, aquela coisa atrapalhada vai fazer o público levantar. Então, a linguagem do humor, ela é essa linguagem do exagero que faz com que o público queira ver a bobagem que o palhaço vai fazer. Corpo e expressividade. O corpo é o instrumento principal. Então, movimento é palavra, o silêncio também comunica. Então, às vezes você não vai falar uma palavra, você vai movimentar. Já visto os mímicos, Charlie Chaplin, um grande exemplo, né? Então, às vezes é o gesto que você vai fazer, é o modo como você vai andar, é o modo como você vai olhar, é o modo como você vai suspirar. Você não vai precisar de palavra, né? Antes da palavra, antes da fala do palhaço, o corpo já contou uma história inteira. Então, você não precisa às vezes falar, às vezes a cena do palhaço é só o corpo que vai falar. Então, quando você pensar em jogar uma palavra na cena, o seu corpo já falou a história toda que o público precisava ouvir. O olhar e o encontro. O olhar do clown é o elo com o público. Então, o palhaço, ele olha para o seu público.
Ele sente o seu público, ele sente quando tem uma criança que está olhando assustada com medo, e ele pode, com aquele medo daquela criança e o afastamento para não traumatizar, ele criar uma bobagem e fazer o resto do público sorrir. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque durante muito tempo o meu palhaço, ele assustava. Ele era exagerado demais e eu não tinha lapidado ainda, e as crianças morriam de medo do palhaço Farofinha. Então as crianças tinham medo. E eu comecei a estudar, comecei a entender que eu podia olhar aquele olharzinho de medo, fazer um sinal de que eu não ia me aproximar, enquanto o outro público ria de mim, que aí eu também fazia cara de medo para a criança que estava com medo de mim. Então eu criava toda uma outra situação engraçada. Eu ia me afastando e pedindo ao pai que se afaste com a criança e não obrigue a criança. A gente tem que ter essa sensibilidade também, porque nem todo mundo está pronto para a bobagem do palhaço. Há pessoas adultas que têm traumas, e com esse advento dos palhaços medonhos, né, as pessoas criam certos medos, certos traumas, e que a gente precisa tomar cuidado. O palhaço tem que ter essa sensibilidade também. A pausa e o tempo do riso. Esse é o momento, se você percebeu que há um medo, há um pavor, aquela pausa vai ser o momento de você criar um riso no restante do público sem traumatizar. O riso sincero vale mais que 1000 piadas, né? O riso nasce do encontro. Às vezes não é a piada que vai provocar, a piada que vai agradar. Às vezes é só o gesto, é só o olhar do palhaço que vai provocar um riso, oferecer uma flor. Improvisação e jogo. Viver o presente. Então o palhaço não tem que preocupar em ensaiar. Eu acho bonito, eu conheço alguns palhaços aqui famosos que são pessoas muito humildes e que brincam com isso da improvisação. Então, às vezes, no teatro, a gente estuda tanto, preocupa com decorar texto, com decorar cena. No palhaço, não. O palhaço brinca com improviso, com jogo, com presente. Então, ele sai pensando em fazer uma coisa no palco. Mas aquele primeiro movimento dele provocou uma outra reação no público que deu ideia de um outro movimento. Então você improvisa, você não breca a improvisação. Deixa acontecer de acordo com o que o presente propôs. Diga sim ao acaso. Não tenha medo, não queira que o acaso não aconteça. Deixa o palhaço brinca com o acaso, com o improviso, o presente. Transforma o erro em jogo. Improvisar é confiar. E o Klaus joga com o inesperado. Celebra o fracasso como vitória. Jogos teatrais. E aí eu poderia falar aqui, poderia até discorrer assim, uma aula inteira, um vídeo inteiro só sobre jogos teatrais. Tem tanta gente maravilhosa com jogos, com exercícios fantásticos. Ingrid Cudella, Olga Reverbel, Viola Spolin, tanta gente que seria até arriscado eu querer citar um jogo teatral, um estilo. Então aqui eu cito algumas propostas, como o eco, a escuta, a conexão. Então o palhaço brinca com o eco, né? Então, eu, palhaço, aço, aço, aço. E nisso você vai criando improviso, você vai criando jogos teatrais. O espelho vivo, atenção e empatia. Então, que é nesse espelho vivo tem muita dinâmica também da sombra, né? Você perseguir o seu público e imitar pessoas que não gostam, mas tem pessoas que brincam, que disparam a rir, né? Então, o sim condicional, aceitar o improvável. Os jogos são o coração do palhaço. Eles ensinam a ouvir e a reagir e a brincar de verdade. Então, faça a sua palhaçaria, faça a sua cena como um jogo, como uma brincadeira. E aí você conquista o seu público. Objeto invisível, né? Imaginação e precisão corporal. Então, muito mímico usa muito do objeto invisível. Sentar e datilografar numa máquina de datilografia que não está no palco. Corrida do fracasso, né? Então, aquela corrida que você não vai ganhar e você vai chegar esbaforido, cansado, e você vai rir, vai provocar um riso na sua plateia.
olhar compartilhado, né? Conexão com o público. Então, você precisa aprender a compartilhar o olhar. Tem atores e atrizes que têm medo de olhar o público. Eu não consigo, porque eu não vou conseguir ficar sério sem rir. Mas aqui no palhaço, aqui no jogo do palhaço, quem disse que o seu olhar, a sua conexão, não é para arrancar riso? É para você, é para rir, é para você rir, é para fazer o público rir junto com você. Então, compartilhe o olhar com o público. Então, uma lição de leveza, errando o palhaço acerta. Então, quando você quer não rir, ao olhar para o público, mas você dispara a rir, você provoca outros risos. E aí isso faz você acertar. A construção do palhaço individual. Essa é a parte que eu mais gosto de falar dessa oficina. Porque durante muito tempo eu vi as pessoas, Renato, você tem uma roupa de palhaço para me emprestar? Eu vou fazer uma apresentação e eu visto de palhaço, eu vou numa festa fantasia e vou vestir de palhaço. E eu costumo dizer, eu falo, não, a minha roupa de palhaço é a minha roupa. Então, descubra o seu palhaço interior, brinca com a bobagem, brinca com os adereços exagerados, brinca com a combinação de cores que não tem nada a ver, descombine as cores, brinca com o ridículo. Então, a roupa do palhaço é a sua roupa, ator. Você vai escolher a bobagem que você vai fazer. Então, a vestimenta, o adereço, aí nasce o palhaço. Aí nasce dentro de você mesmo o palhaço que você daqui a pouco vai batizar de acordo com o que você construiu na sua vestimenta e nos seus adereços. E que muitas vezes a criança que vê vai te chamar por um nome que vai ser o nome do palhaço. O palhaço Farofinha mesmo, por causa do Renato Farinha, e foi numa evangelização de crianças com duas amigas queridas, a Cristiane e a Carly. Então, a criança queria falar farofa, né? E falou farofinha no diminutivo e achei tão gostoso, tão ingênuo, tão puro, que eu adotei o Farofinha como o nome do palhaço. Eu costumo dizer que essas duas amigas minhas são as madrinhas do palhaço Farofinha. Então, a roupa do palhaço, o adereço, é ele que vai escolher. Então, as características que você tem, e geralmente o apelido que você tem pode ser um instrumento para você construir o seu nome e a identidade, os adereços do seu palhaço. O sorriso como linguagem da alma. O sorriso interior. Aceitar-se. Aceita quem você é. E para mim foi um processo, tem uma história muito grande dentro de aceitar-me. O Renato aceitar, o Renato Farinha aceitar. E com isso, tudo que o Renato Farinha produz começa a ter mais verdade. Sorriso compartilhado, conectar-se pelo sorriso. O palhaço se conecta com o seu público pelo sorriso. O sorriso silencioso, o sorriso carinhoso. O sorriso é a comunicação universal do palhaço. Então, o verdadeiro sorriso do palhaço vem da alma. Ele não esconde a dor e ele a transforma. Você não precisa mostrar que você está sofrendo. Como o Carequinha sempre falou, por trás da máscara do palhaço tem um sentimento, tem uma dor. A música, o sorriso do palhaço, de Antônio Marcos fala disso, né? Mas o palhaço ele não mostra a dor dele, ele transforma a dor dele em bobagem para que o público possa sorrir. O riso como cura e resistência. Então, o riso como gesto de fé. O palhaço, ele acredita que esse riso é cura para ele primeiro. E através da bobagem do palhaço, ele se torna curador, porque ele vai fazer com que o público esqueça o que está passando de difícil e acredite numa esperança de que esses tempos difíceis passam, né? Esses tempos difíceis são passageiros. O palhaço é um mensageiro da esperança. Ele ri quando ninguém mais consegue. Então o palhaço faz bobagem quando as pessoas estão sofrendo e aí as pessoas rindo da bobagem do palhaço, elas esquecem o sofrimento. O que o palhaço te ensinou hoje? Eu deixo essa pergunta para a gente encerrar. O que essa aula te ensinou? O que falar do palhaço te ensinou hoje? Deixa nos comentários aqui do vídeo, que depois a gente vai estar olhando, vai estar preparando até
outras sequências para essa oficina. O erro é amigo, o erro é caminho, o riso é caminho, né? Então, aquela história, aquele medo de errar, não tenha, ele é amigo. E o riso é caminho. Ser palhaço é cair e levantar sorrindo. Em cada um, leve daqui o seu sorriso mais verdadeiro, aquele que nasce da coragem de ser. E aqui eu deixo os meus contatos, a oficina O Sorriso do Palhaço, aqui só um pouquinho do que a gente conversa, do que a gente vivencia. Se você quiser saber mais, quiser saber como fazer essa oficina presencialmente, construir o seu palhaço, descobrir, vai lá no nosso Instagram, Academia de Atores, manda uma mensagem no WhatsApp para o nosso telefone, manda um e-mail, que a gente vai ter o maior prazer de oferecer nossa formação e caminhar com vocês. Um beijo e até a próxima.